Pois é, nós estamos de volta com o programa Adoração em Família. Hoje um tema palpitante, muito interessante, desrespeito ao 7º mandamento. Estão conosco os pastores Geraldo Magela Tostes, pastor Marco Góes, para discutirem com a gente um pouco sobre esse tema da Palavra de Deus. Mas antes, a gente sempre dá uma palhinha, a gente conversa um pouquinho sobre culto da família. Pastor Geraldo, que imagem, que lembrança você tem de culto da família? Pois então, pastor Marcos, aconteceu um episódio na minha vida, assim, não foi do meu culto, mas de outra pessoa que me influenciou tremendamente sobre esse assunto. Eu fui muito beneficiado. Eu trabalhava numa grande empresa na área de manutenção mecânica, muitos anos atrás, antes mesmo de ser pastor, né, mais de 30 anos atrás. E então eu trabalhava nessa empresa. E todo final de semana eu tinha escala para o final de semana, para sábado, domingo. E eu nunca fui chamado para trabalhar sábado. Sempre saía a escala e o sábado era livre para mim. Quando eu saí dessa empresa, eu fui ao engenheiro responsável e perguntei para ele: Vicente, por que você nunca me chamou para trabalhar sábado? E ele disse o seguinte: olha, eu nunca fui à igreja adventista do 7º dia, mas eu sei que o sábado é o dia certo. Pois eu morava numa rua e o meu vizinho era adventista e o meu coleguinha de infância é adventista. E eu ia fazer o culto da família na casa dele. O culto... Provavelmente vai ser o culto do pôr do sol de sexta-feira. E também durante o dia, ele falou, várias vezes ele ia lá e tocava um piano, cantava, ouvia histórias, e ele aprendeu que o sábado é o dia sagrado, e ele aprendeu sobre a igreja adventista. Por isso ele sabe que o sábado é dia de ir à igreja, por isso ele me liberou do sábado, por causa do culto sem que ele nem assistia. Você pedir. Não, eu pedi, né? Só que eu não sabia a resposta, o porquê, né? Ele me liberou no sábado e no final ele me contou que foi por causa de um culto que ele assistia quando era criança, né? Influência até sobre pessoas que ainda não têm um compromisso com Deus, com a sua palavra. E Ellen White diz no livro Orientação da Criança que essas pessoas devem ser convidadas para participar do culto da família. O culto da família é uma agência missionária também. E o coleguinha dele tinha que assistir o culto e para brincar com ele, e assim ele me liberou. Interessante, que impressionante, né? Muito bem, vamos então para o assunto pelo qual nós estamos aqui, que é o estudo do capítulo 12, Desrespeito ao 7º mandamento. Capítulo 12 do livro Conduta Sexual. Quais são as duas instituições que foram preservadas desde o Éden, que nos chegam até hoje, né? Esse aí todo mundo já sabe quase de cor, né? Isso aí, a criança que já nasce no lar adventista, ela já traz isso já impresso na sua mente. O sábado e a família. E a família, o casamento. Esses dois pilares são fundamentais. São duas coisas que vieram de antes do pecado e permanecem mesmo depois do pecado. E não permanecerão. Alteração, Agora, na página 72, ainda no 3º parágrafo, há uma declaração muito interessante sobre o julgamento de Deus sobre aquelas pessoas que se aproveitam da sua posição de liderança para pecar. Isso é muito sério, pastor. Os líderes religiosos, eles têm um compromisso com Deus, porque eles são representantes de Deus, são mensageiros de Deus. Agora, se eles aproveitam do posto de liderança para a sua influência e se beneficiar e adulterarem, eles têm uma conta muito severa. Olha como o que fizeram diz aqui. Os filhos de Eli, né? Justamente, foi o caso de um filho de um sacerdote da Bíblia, né? E diz aqui, esses terão que enfrentar uma terrível prestação de contas quando todos os casos passarem em revista diante de Deus e foram julgados de acordo com as obras praticadas. Então, a pena vai ser severa, né? Deus não vai brincar nessa hora. Outro assunto interessante é a razão pela qual o corpo se envolve em impureza. Por que o corpo se envolve em impureza, né? Porque tudo que a gente faz é através do corpo. Sim. Isso será que afeta a mente? Não, eu posso pecar com o corpo. Mas quem dirige o corpo é a mente, né? A mente corrupta, a mente impura, o corpo vai ser impuro. Porque tem gente que pensa assim, não, eu vou à igreja, eu oro a Deus, falo com Deus. Isso é com a mente. Com o corpo eu pratico a fornicação, ou o adultério, ou outro pecado, masturbação. Mas esse é o corpo. Com a mente eu sirvo a Deus. Nos dias de hoje, há uma ideia muito equivocada com relação a essa dualidade mente e corpo. A ciência prega isso, que o homem é mente e corpo. Então aquilo que o corpo faz não afeta a mente. Só que do ponto de vista espiritual, o homem é uno. O homem é alma vivente, ele é mente e corpo em um. E o poder de Deus faz com que ele mantenha essa unidade. No momento que a ausência do Espírito Santo na vida da pessoa deixa de estar presente, o que é que acontece?
ou o corpo ou a mente vai dominar. E olhem só aqui, para a mente se manter santificada, o corpo precisa ser preservado em santidade. São duas coisas. As né? duas coisas não dá para para separar. Agora, se o pecado, a imoralidade sexual parece tão atrativa aos sentidos, aos prazeres, por que Deus foi colocar essa restrição? É tão gostoso, né? E qual o problema? Por que Deus diz não? Os psicólogos falam, qual é o problema? O problema é que a vida não vai ser desfrutada da sua beleza. Isso vai deturpar a mente da pessoa, ele vai ficar infeliz, causa depressão, ele fica triste, o cristão se sente culpado. O adúltero está sempre se escondendo, Justamente. É ruim a vida de quem está se escondendo, tendo que esconder coisas, né? Fugir. Esse é o problema. Né? Nós vamos verificar que quando Adão errou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. Que vida infeliz de quem está se escondendo. E não é possível se esconder de Deus, diz aqui, e a pessoa vai se complicar, né? É isso que a pessoa que está cometendo adultério e procura esconder se esquece, né? Diz o quarto parágrafo da página 73, né? Justamente. E tem mais, olha só, seu pecado não é apenas isso, antes ainda é anotado por um anjo. Agora é bom a gente relembrar, a gente está falando tanto de coisa errada, coisa ruim, que o sexo em si não é errado. Claro. Foi criado por Deus para ser desfrutado. O ser humano foi criado para ter prazer sexual. Deus o criou com essa possibilidade, com terminações nervosas que produzem sensações extremamente agradáveis. Agora, Deus colocou uma limitação para isso. É o casamento, né? Que é o casamento. E o problema é que você ofende o seu cônjuge, né? Você não se torna íntimo dele, quebra aquela beleza da relação, da santidade, da pureza, né? E isso contamina a mente também, né? Que pensamento nos daria medo de pecar? Página 74. Você já ouviu aquela expressão? Você está sendo filmado, sorria. Né? Então a gente não faz coisa errada quando os outros estão olhando. E Deus está olhando. Ele olha para nós, ele observa tudo. Então se você ter isto em mente, que Deus está vigiando você, aqui você vai ter medo de pecar. Né? E o detalhe é que Deus não está vigiando para você deixar de fazer algo errado. Deus está vigiando para lhe proteger, para lhe dar segurança, para lhe dar a certeza de que Ele é um Deus que está com você em todos os momentos da sua vida. Existe um texto no livro Lar Adventista que mostra que Deus vigia não só os que estão praticando o mal, mas vigia os que estão fazendo o bem. Por exemplo, ela diz lá que os anjos do Senhor vigiam a câmara nupcial. Ou seja, quando um casal casado, dentro dos limites do casamento, também está desfrutando das alegrias do relacionamento físico dentro do casamento, os anjos de Deus se alegram e estão ali vigiando. Então, Deus vigia também para abençoar, né? Não só para anotar o pecado, mas também para abençoar. Agora, que agravante existe quando o adultério é praticado por alguém que afirma ser um guardador da lei de Deus? Isso aqui foi um parágrafo que mexeu muito quando eu estava fazendo a leitura, que está na página 74, o último parágrafo. Os que conhecem, ao pecarem conhecendo, ofendem 10 vezes mais a Deus do que os que não conhecem. Impressionante. Isto é algo que deve nos chamar a atenção para nós que nos colocamos como os que conhecem. Ou seja, para termos o cuidado. Ou seja, eu digo que sigo a lei de Deus, digo que pertenço à igreja, digo que sigo os mandamentos de Deus, conheço a verdade. As pessoas sabem disso, levam uma vida dupla. Aqueles que conhecem a minha duplicidade vão pensar, todo mundo é assim, não tem nenhum sincero, não tem ninguém que segue a Deus. Por que eu vou me tornar membro da igreja para ser como essa pessoa? Se ele que se diz cristão é desse jeito, então eu que não sou cristão, eu vou ser também. Portanto, a responsabilidade, né? Nós que temos um compromisso de batismo, de fidelidade a Deus, lealdade a Deus, e a gente brinca com o pecado, não vou dizer que nós não pecamos, mas quando você brinca, você acaricia, você aprecia o pecado, aí a situação se complica, né? A gente tem que levar isso em conta, porque Deus não se brinca, né? Não se brinca. E falar nisso, nós estamos justo no final do tempo do fim, às portas da entrada da Nova Canaã. E Ellen White diz que as mesmas tentações que o povo de Israel teve antes de entrar na Canaã deles, vai assediar o povo de Deus antes de entrar na nova terra, na Canaã celestial. Qual foi essa tentação que o povo de Israel teve e caiu antes, Pastor, já isso aqui, olha, é muito sério. Eu quero dizer para o senhor que eu me preocupo. A fornicação, né, entre os jovens de Israel. Jovens que praticam sexo. Jovens que... E ali em Israel eram adultos, homens então, já casados então, também. E jovens também fornicação. Mas olha, hoje o sexo é tão comum na vida de um jovem, de uma moça, que é normal.
A própria mãe promove isso, o pai não vê isso como legal, natural, e isso é muito sério. E do ponto de vista da maturidade espiritual, esses se complicam, né? Esse é o pecado do século, né? A imoralidade, né? Bom, muito obrigado vocês por terem estado conosco. Nós estamos muito perto de entrar no céu. Estamos peregrinando já por muitos anos. Já não é longe Canaã. Muito perto da vinda de Jesus nós estamos. Deus está nos chamando para uma vida mais elevada, de santidade e pureza. Não está na nossa força. Precisamos de muita ligação com Jesus. Confissão dos nossos pecados. Mas Jesus nos diz, sem mim nada podeis fazer. Mas Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, que o Senhor Jesus abençoe sua família. Nós voltamos a nos encontrar no próximo programa. Um abraço e até lá.